Bom, vamos lá. Esse aqui vai ser um vídeo rápido, eu não quero tirar seu tempo e eu vou falar sobre a minha nota, a minha opinião da prova, a nota de corte, como foi a minha preparação, quantas questões eu resolvi na minha preparação e qual cursinho e site de questões eu usei. Isso vai ser o vídeo. Vamos lá. Tópico 1, a minha nota. Qual foi a minha nota? Bom, eu fiz 57 pontos de 60 nesse concurso. Foram 47 questões que eu acertei das 50 questões, então totalizou 57 pontos ao total. Vamos lá, foi 14 questões de 15 que eu acertei em português, 10 questões de 10 questões em matemática eu gabaritei, 9 questões de 10 questões em informática, 9 de 10 questões em conhecimentos gerais, que é a geografia, 5 de 5 questões em código de ética. E para quem quer saber, eu competi na região do Rio Grande do Sul. Tópico 2. Agora eu vou falar sobre o que eu achei da prova, qual que foi a minha opinião e etc. Bom, a minha opinião sobre a prova. Vamos lá. Eu achei uma prova bem tranquila, uma prova tranquila de se resolver para quem estudou. Quem estudou viu que a prova não estava absurdamente nem difícil e também não estava muito fácil. Talvez para quem se dedicou bastante pode ter achado que estava muito fácil, mas em geral a prova estava justa. Quem fez as questões da IBFC já sabia como a banca cobrava os assuntos, já sabia que era uma banca mais tranquila. A questão de português e matemática estava de boa. Teve uma questão em português que eu vou comentar que eu achei que eles deram uma viajada, mas eu vou falar depois. Matemática estava tranquilo, quem fez as questões da IBFC já tinha uma noção de como ia ser a prova. Geografia, eu errei uma questão que foi aquela do extrativismo vegetal, que na verdade era do setor primário. Essa eu errei, eu deveria ter acertado essa, eu fiquei entre essa e uma outra que era da construção civil, mas faz parte, a gente erra mesmo. E na parte de código de ética também estava bem tranquilo, quem leu um pouquinho do código de ética, até mesmo quem não leu o código de ética tinha uma baita chance de gabaritar essa parte. Sobre a questão da prova que eu achei mais absurda, assim, foi uma de português que falava sobre o Manel e a Malvadeza, que até a professora Adriana Figueiredo, ela comentou sobre essa questão e que ela achava que não tinha gabarito, e é uma professora já renomada do Estratégia. Leu a questão, viu que estava bem estranho, não tinha gabarito, a verdade é que não tem mesmo gabarito, mas outros professores falaram que é aquela mesma que a IBFC decidiu, que era a linguagem formal e etc, mas provavelmente eles não vão anular também, e a banca é assim, infelizmente. Bom, vamos ir pro tópico terceiro agora, que eu vou falar sobre uma possível nota de corte e uma nota de corte geral. Bom, pelo motivo que essa prova ela teve uma facilidade maior comparada a outras, a nota de corte vai ser alta provavelmente. E eu digo alta no sentido de ser 52 para cima, dependendo de qual lugar que tu fez. Por exemplo, se tu fez a prova em uma capital, isso significa que talvez tenha 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil, 50, 100 mil pessoas que se inscreveram. Isso é bastante gente. Então, a nota de corte nas capitais sempre é maior. E como o concurso estava fácil, então, infelizmente, a nota de corte vai ser bem alta. E eu digo 55 para cima nas capitais. 55 a 56 pontos se tu quiser garantir uma vaga nas capitais. Agora, se for em uma região que fica perto da metrópole, por exemplo, perto do Rio de Janeiro, ou perto da metrópole de Porto Alegre, que pega Canoas, pega Caxias, nessas áreas eu acho que a nota de corte vai ser um pouquinho menor, vai ser, por exemplo, 53, 52, e isso chutando baixo, porque a prova estava fácil, então a nota de corte provavelmente vai ser maior, e essa é a verdade. É claro que a gente só vai saber a verdade quando a IBFC lançar a homologação final, o resultado final, mas professores já estão comentando, a gente viu que teve muitas pessoas que foram bem na prova, então eu acho que a nota de corte, em média geral, nacional, está entre 54 e 55, nesse patamar assim, porque muitas pessoas tiveram um bom desempenho. Bom, beleza, agora eu vou mover para o quarto tópico que eu vou falar nesse vídeo, que foi como foi a minha preparação.
o que eu fiz para atingir essa nota de 57 pontos, quais foram meus erros, meus acertos e etc. Bom, primeiramente, eu vou ser sincero aqui, eu poderia ter me preparado melhor para esse concurso, eu poderia ter me dedicado mais. Sim, eu estudei bastante, eu não falhei um dia, eu estudei todos os dias, desde o dia que foi publicado o edital. Publicou o edital, eu comecei a estudar, comecei a fazer questões, comecei a me organizar. Eu poderia ter estudado mais horas por dia? Poderia, isso é verdade. Eu poderia ter me organizado melhor? Poderia ter feito mais questões? Sim, eu poderia. Mas mesmo não tendo ainda entregado o meu melhor, eu consegui ter um resultado razoavelmente bem, acredito. Eu espero que seja o suficiente para minha polo aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu fiz bastante questões na minha preparação e isso foi um diferencial. Eu aposto que você já escutou isso de outros gurus aí, de concurseiros, que fazer questões é imprescindível. Principalmente fazer questões da sua banca, que é a banca que vai ser o que vai definir você da classificação e da aprovação da nomeação, etc. Faça questões da banca. Eu vou falar agora quantas questões eu fiz e mais ou menos quais foram a minha porcentagem de acerto, erros. Eu fiz 2.748 questões ao total. Foram 2.198 acertos contra 550 erros. E eu usei um site de questões do Tec Concursos, para quem quer saber qual site de questões eu usei. E eu recomendo bastante o Tec Concursos. É bem organizado, é muito fácil de fazer as questões, muito fácil de pular, filtrar os conteúdos, fazer caderno de questões. É muito bom o Tec Concursos, eu recomendo bastante. E, bom, foi isso. Foi 2.748 questões para esse concurso dos Correios, desde o dia 9 de outubro que eu comecei a fazer questões da banca IBFC. A maior parte das questões que eu fiz, com certeza, foi de português. Eu praticamente fiz todas as questões de matemática deles, de nível médio. Algumas de superior também, para saber se daqui a pouco se eles fossem elevar o nível e etc, né? Eu separei alguns cadernos físico mesmo, que eu tinha aqui. Eu fiz bastante resumos. Eu praticamente copiava o que estava no PDF, organizava do meu jeito, dava algumas dicas, alguns bizus ali. E aquele estudo básico. E outra coisa muito importante que eu fiz, que não é todo mundo que usa também, que é os flashcards, é o Anki. O Anki, ele é um software, um aplicativo gratuito de revisão ativa, muito bom, e me ajudou muito na preparação, principalmente em geografia, porque em geografia tem muitos conceitos, tinha muitos nomes que eu precisava decorar, tinha nome de bacia hidrográfica, onde ficava, tinha os biomas, tinha que saber, e o Anki me ajudou muito, porque ele me forçava a lembrar do nome dos conceitos, qual região que ficava do mapa. Eu praticamente decorei o mapa do Brasil, tanto hidrográfico, quanto de relevo, quanto de bioma, quanto de morfoclimático, tanto de ecossistemas. Eu gravei todos os nomes, eu sei praticamente exatamente onde fica do mapa, por eu ter feito essas revisões ativas no Anki, nesse aplicativo, nesse software. Ele tem tanto no celular, gratuito, Android, e tanto no Windows, que é gratuito também. Menos no iPhone. No iPhone tu tem que pagar, se eu não me engano são R$30, mas para quem quer ter um bom desempenho, na minha opinião, vale muito a pena. E agora, movendo para o quinto e último tópico, é qual foi o curso preparatório que eu usei. Bom, eu não acredito que você precisava necessariamente ter um curso preparatório para o concurso dos Correios pelo nível da prova que foi cobrada. Porém, como a maioria já sabe, quando você usa um curso preparatório, o teu caminho ele fica muito mais fácil de ser seguido. É como se fosse uma trilha e você só vai lá seguindo as missõezinhas e completando as tarefas. É muito mais fácil. Você aí que quer ter uma aprovação mais certeira, mais concreta, mais real, eu recomendo usar, para quem ainda tem um pouco de dinheiro para investir. O GRAN, ele tem uma vantagem que ele não é tão caro igual o Estratégia. O Estratégia é absurdo de caro. E o GRAN, ele tem um preço mais acessível e o conteúdo dele é de muita qualidade. Eu recomendo muito. Tanto as videoaulas
que são excelentes, os professores são excelentes, é muito bom mesmo, e os PDFs também são muito bons, além de que eles têm a própria plataforma de fazer questões deles, que é muito boa, realmente. Eu não usei tanto, confesso, eu usei mais o Tec Concurso mesmo, mas eles são um pacote completo, assim, é realmente muito bom. E esse foi o quinto tópico, foi o cursinho que eu usei, foi o Gran Cursos, junto com o site de questões que foi a... qual que é o nome? A Tec Concursos, lembrei agora. Então é isso, gente. Eu queria fazer um vídeo bem objetivo, contando como foi a minha trajetória para passar nos Correios, seja o que Deus quiser. E eu vou me preparar para os próximos concursos. E é isso. Tamo junto. Eu espero que você tenha ido bem nos Correios também. Se você não foi bem, paciência. Acontece isso, normal. Você não passar nos concursos significa que tem alguma coisa que tu tem que melhorar. Alguns pontos que precisam ser ajustados, mas saiba que vai dar tudo certo se tu não parar de estudar, porque se eu tivesse parado de estudar na primeira vez que eu fiz o concurso lá do Banrisul em 2023, eu não estaria aqui hoje colhendo esses frutos. Ainda vai ter o Banco do Brasil e eu ainda vou continuar estudando, seguindo estudando, mas não desista, cara, não desista. Desistir vai ser... Tem uma frase muito boa que eu tenho que lembrar agora. Tá, a frase que eu queria falar é: a consistência não vai necessariamente garantir o teu sucesso, mas a falta dela com certeza vai garantir o teu fracasso. Então, leva isso como mantra. Precisa ser consistente, precisa ter fé, precisa continuar. Siga batalhando que eu sei que tu vai conseguir, cara. Não desiste. Tamo junto. O vídeo era esse. Ficou um pouquinho longo, mas foi mal. É isso.